chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Tito, capítulo 3, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3. Enquanto você abre a Bíblia, eu também o faço, quero mais uma vez exaltar e agradecer o nome do nosso Deus por eu estar aqui nesta noite, totalmente dependente de Deus. Se não fosse a vontade perfeita do Senhor, eu não teria condições de estar aqui, mas eu louvo e engrandeço porque sei que o nosso Deus é perfeito e a vontade dele nunca vai falhar, nunca. Ele é santo, ele é maravilhoso. Quero agradecer a Deus também pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo da Silva Ferreira, este homem de Deus, que é um paradigma para as nossas vidas, incansável na pregação do Evangelho. Todas as madrugadas, nosso apóstolo de joelhos, orando, clamando, pedindo direção a Deus para as nossas vidas. Bem-haja, meu apóstolo, e obrigado pelo seu exemplo, testemunho, confiança e apoio. Agradeço a Deus porque eu tenho uma família que serve ao Senhor. Agradeço a Deus pela vida da Bispa Renata, minha esposa, que está nesse momento recebendo essa palavra, que está trazendo cura também na sua vida, ao seu organismo. Repreendemos todo o mal, todo o ataque do inferno, já caiu por terra na sua vida, esposa. Receba em nome de Jesus, no seu corpo, na sua alma, o milagre de Deus já aconteceu. Amém. Nossos filhos Mateus, Maite e Mariana, minha família que eu tanto amo e agradeço por fazerem parte da minha existência. E você, irmão e irmã, família bendita de Cristo, que somos um corpo, somos uma família também ligada no propósito perfeito do Pai. Vamos ao estudo? Coisas fortes Deus tem para nós esta noite. Diz assim o texto base, Tito 3, 4 em diante. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, ouça, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Que esta palavra edifique os nossos corações e vidas. Oremos com fé e gratidão em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, santo e poderoso, fomos justificados por graça, e esta ação não foi por nossas obras, mas foi pelo lavar regenerador e renovador do teu Espírito. O Senhor nos justificou. E uma vez justificados, existe um propósito, existe uma determinação do Espírito para que nós possamos compreender esta revelação poderosa e possamos reproduzi-la na nossa vida diária, para a honra e glória do teu nome. Por isso nós pedimos a Ti, fala-nos, Senhor, fala-nos esta noite, nos submetemos totalmente ao Teu querer, estamos conscientes da Tua benignidade, da Tua vontade se cumprindo em nossas vidas. Eis-nos aqui, meus lábios e cordas vocais estão nas Tuas mãos,
para que o Senhor me use agora para que a tua verdade chegue a quem precisa recebê-la, incluindo a minha própria vida. Assim, meu Deus, nós oramos e já de antemão te agradecemos em teu nome para a tua glória. E o povo da graça, justificado por esta graça, diga com fé: amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, santos preciosos, povo eleito, sacerdotes reais, nação santa, aqueles que foram comprados ao preço de sangue, tirados da morte e trazidos para a vida e vida eterna, em espírito assentados em lugares celestiais com Cristo. Nós temos entendido a cada dia quem é este Deus justificador e quão grande é esta graça que nos alcançou, não por obras, mas por uma determinação de Deus. Nós hoje vamos entender, nesta quinta parte desta série maravilhosa, Justificados por Graça, que esta justificação, ela também norteia a nossa vida. O nosso Deus é um Deus bom, é um Deus justo, é um Deus perfeito. O mesmo Deus que é amor é também fogo consumidor. O mesmo Deus que nós vemos operando coisas que estão em linha com a nossa vontade, e isso nos traz muita gratidão, é o mesmo Deus que às vezes responde às nossas orações com um não, ou com espera, agora não. E Ele continua sendo poderoso, santo e maravilhoso. E nós temos que compreender que o não de Deus é muito melhor que o nosso sim, que o sim do homem. Que o agora não de Deus é muito melhor do que a nossa ansiedade gerando coisas rápidas na vida. Deus é perfeito. Por isso nós vamos entender que o fato de sermos justificados traz para nós uma experiência única e maravilhosa, diferenciada, que é sermos alvo do favor do Senhor, mas também da sua disciplina, da sua exortação, do seu zelo, do seu cuidado, de um pai para com os seus filhos. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Isso tem que nos trazer segurança e nos trazer esperança. Então, o primeiro ponto que o Senhor quer nos mostrar esta noite, por meio da graça, por meio deste favor que nos alcançou, deste carisma, desta justificação, deste perdão eterno que nos alcançou por amor. Através desta graça, nós encontramos socorro diante das nossas próprias fraquezas. Nós temos fraquezas. Bispo, mas a Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. Graças a Deus que diz. E graças a Deus porque nós não estamos aqui para ter textos sem contextos. Porque isso é só um pretexto. Filipenses, Paulo quando diz tudo posso naquele que me fortalece, ele reconhece as suas fraquezas. Ele diz: soube lidar com situações de fome, de nudez, de miséria. Passei por tudo isso. Passei também por momentos de honra, de abastança, de estar no meio de homens, príncipes importantes dessa terra e de ser banqueteado ali. E ele diz que tudo posso naquele que me fortalece, porque não vai ser a miséria, a fome e a nudez que vão tirar dele a sua esperança. Não será a sedução de uma mesa, de um banquete, das coisas dessa terra que vão tirar dele o foco. Nós somos frágeis. E nós só podemos encontrar força
em Deus. A fome, a nudez e o desespero tornam o homem muitas vezes desesperado. É o que nós temos visto nesses dias. As posses, o ter, as coisas deste mundo tornam o homem arrogante, jactancioso, ganancioso muitas vezes. Nós temos muitos exemplos, enquanto muitas pessoas precisam de ajuda, outros continuam com ganância roubando, impedindo dos recursos chegar onde tem que chegar. Descontrole absurdo. É a fragilidade da carne. Mas nós que fomos justificados por graça, encontramos em Deus socorro diante das fraquezas que nós podemos ter na nossa carne. A nossa carne ela está sujeita. Nós não vivemos na prática do pecado. O cristão não é um pecador. O cristão não pode viver mais na prática do pecado. Porque quem é nascido de Deus, o guarda maligno não toca e não vive na prática do pecado. Já estudamos isso aqui. Veja depois os estudos anteriores para você fortalecer esta visão. Mas agora, se a nossa carne não se converte, ela é frágil. Então nós temos questões da humanidade, da natureza humana e da nossa alma que dependem totalmente do agir de Deus. Porque se formos agir do nosso modo, isso vai gerar maus resultados. Então receba. Hebreus 4, 14 em diante diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, esta fidelidade pactual do original, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, eu creio que nós estamos vivendo um tempo oportuno, uma ocasião oportuna para nós buscarmos o verdadeiro socorro. Os homens têm buscado socorro nos próprios homens. Grande parte das pessoas não estão encontrando o resultado para a sua busca. Por quê? Porque ainda não compreenderam que o alvo é Cristo, que é esta graça, que nela nós encontramos o socorro em ocasião oportuna. Ele, Jesus, Ele é o sumo sacerdote. Ele que está nos céus e que também está em nós pelo seu Espírito, nos faz manter firmes a confissão da esperança, igreja. Ele sofreu tudo que nós estamos sofrendo. Ele sabe qual é a nossa dor. Ele sabe onde é que o nosso calo aperta. Então ele é o sumo sacerdote preparado, experimentado literalmente, para cuidar da vida dos seus eleitos, justificados por graça, em momentos que nós precisamos receber isso, diante das nossas fraquezas. Você está entendendo? Querido, o homem é falho. Sim, a carne do homem é falha. O homem natural, a alma, as emoções são afetados por um mundo externo. Há quem diga, os pensadores desse mundo, que não conhecem plenamente a revelação que Deus está trazendo para nós pela palavra da justificação. Mas o homem carnal, o homem natural, o homem emocional, ele é fruto do meio que vive. Ele está o tempo todo conectado às suas próprias emoções e decisões e busca os pensamentos positivos nas correntes disso, daquilo, tentar se livrar das angústias. Quando o socorro único, verdadeiro e suficiente é aquele que Jesus dá pelo seu sangue. Então, se o homem falhar, o outro homem vem, castiga, dá tapa na cara.
pisa, cospe, humilha, trai, vira as costas. Mas quantas pessoas já te decepcionaram? Quantas pessoas te decepcionam até hoje? Quantas pessoas já viraram as costas para você quando você mais se colocou à disposição? Quantas pessoas você de repente confiou e as pessoas não corresponderam a esta confiança? Se o homem falhar, o homem prometer e se arrepender e se esquecer, o homem a quem ouve a promessa vai sofrer. Então a humanidade vive em conflito por isso. Mas diante de Deus, se nós cometermos alguma falha, Ele não vai tirar o teu nome do livro da vida, não vai te lançar no inferno e não vai te castigar eternamente para você carregar um fardo além daquilo que você é capaz de suportar. Isso não existe. Isso é uma mentira da tradição, querendo colocar peso de maldição sobre a vida dos eleitos de Deus. Agora, Deus é justo. Ele corrige o filho que ama. Por quê? Porque Ele não quer que nós vivamos segundo a carne, que nós vivamos segundo o Espírito, amém? Então, em muitos momentos, a pessoa que vive segundo a carne, que vive segundo a sua vontade, ela vai receber de Deus, se ela é uma eleita, justificada por graça, vai receber de Deus correção. Só que Deus não viola a sua aliança, Deus não rompe com aquilo que Ele estabeleceu, porque é eterno, porque é espiritual, porque não é carnal. Receba essa revelação em nome de Jesus. Está aqui a palavra. Salmos 89, diz assim a palavra do Senhor, Salmos 89, 28. Conservar-lhe para sempre a minha graça e firme com Ele a minha aliança. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então rasgarei a Bíblia, eu mesmo jogarei no inferno. É isso que a Bíblia está falando? Não. A Bíblia diz assim: então punirei com vara as suas transgressões, com açoites a sua iniquidade. Então, aquilo que o homem semear, isso ceifará. Deus é justo. Deus é perfeito. Você entende? Existe, bispo, então, correção da parte de Deus. Deus não é um Deus misericordioso. Sim, Ele é um Deus misericordioso. Tanto é que derramou o seu sangue para nos perdoar. Agora, as consequências do erro, elas permanecem. Ora, pois, é importante você ter essa clareza. Porque o Senhor perdoa, o Senhor ama, o Senhor justifica, mas Ele é o mesmo que pune e que corrige as transgressões e as iniquidades. Quem comete transgressão e iniquidade? É o homem que está agindo conforme a sua carne, naquele momento, sendo plenamente obediente à vontade da carne do pecado. Quem é nascido de Deus não vive nesta prática. Pode já ter vivido, em algum momento pode se deixar levar, porque a carne está sujeita, mas não vive na prática, porque já foi justificado que vive, que habita o Espírito. E ele continua dizendo que ele pune com vara, com açoite a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Aleluia! Igreja, está aqui a evidência da graça, o salmista trazendo isso já desde o Antigo Testamento. Deus, Ele não muda, a aliança continua a mesma. Ele não pode mudar aquilo que Ele mesmo determinou. Se Ele disse: eu justifico
que praticam iniquidade, para aqueles que praticam torpeza, para aqueles que dizem assim, a Bíblia diz isso, eu vou fazer coisas diferentes. Olha, Deus está aqui falando contigo. E se Ele disciplina, é porque Ele justificou, justamente para manter a santidade e o poder daquilo que Ele mesmo determinou, para não transformar o sangue da nova aliança em libertinagem, para não dar às pessoas uma falsa sensação de liberdade quando as pessoas acabam fazendo o que querem. A liberdade do Espírito não é para você fazer o que quer, é para você fluir no teu viver com o Espírito. Nada poderá te resistir. Aleluia. Então, Deus corrige, sim, porque Ele é fiel. E Ele corrige a quem ama. E às vezes Ele usa técnicas de correção que são perfeitas. Não cabe a mão discutir com Deus. Você sabe que a pessoa toma uma decisão errada no passado ou no presente e passa por situações de correção muitas vezes. Temos que pedir sempre a Deus discernimento para que não haja nenhum tipo de julgamento. Deus não imputa pecado, Deus não culpa ninguém. Estamos na graça, mas estamos entendendo quem é o Deus da graça, o justificador. Ele é justo. Então, pessoas passam por situações que Deus está corrigindo. E olha, ai daquele que tentar mudar isso. Se Deus está tratando com alguém, se você chega de alguma forma tentando mudar aquela situação de correção, Deus vai cobrar de você. Uau, meu Deus, está falando muita gente essa noite. Eu creio, amado. Por quê? Porque é necessário a pessoa passar por aquele processo para ela se fortalecer, para ela reconhecer o amor de Deus por ela e dela por Deus. E se não for através daquele processo, isso não vai ocorrer. Não adianta você ficar com paixão da lagarta que está dentro do casulo e for lá com uma faquinha, com um estilete e abrir o casulo, tadinha. Você está aí no escuro. Você está aí num lugar fechado, pegando chuva, pegando sol, tadinho. Deixa eu soltar você para que você possa viver a tua liberdade em paz. Faz isso com uma lagarta dentro de um casulo. Ela nunca vai ser uma borboleta. Isso se ela sobreviver. Porque ela precisa amadurecer, ela precisa passar por aquele momento de isolamento, sim. Ela precisa passar por aquele momento de dor na hora que sai e deixa aquela gosma toda lá dentro do casulo e sai se arranhando toda para que as suas asas se abram e ela possa voar. Não tente ajudar a Deus, não tente fazer aquilo que cabe a Deus fazer. Nós temos que nos submeter a isso. Sim, Pedro fala. Que glória há se a pessoa cometendo uma falha e suporta com paciência, e tem que suportar isso com paciência. É punida por aquilo e tem que suportar com paciência. Vou fazer uma outra colocação. A pessoa comete uma obra da carne, vai ter resultados negativos, vai ter correção da parte de Deus. Quando essa correção vem, a pessoa tem que suportar isso com paciência. Que glória é isso? Pedro pergunta isso. Tem muita gente que não consegue sequer ter paciência para passar por essas situações. Por quê? Porque acha que muitas vezes está acima do bem e do mal. Não aproveita o momento para aprender, para crescer. É Deus que está cuidando, né? Deus corrige quem ama. Agora, a verdadeira glória está em você fazer a vontade de Deus como um justo nessa terra, aquele que foi justificado por graça, manter firme a tua confissão. Essa tua luz vai incomodar, que não é tua, mas é de Deus em você, vai incomodar as trevas e você vai receber perseguição também. E aí, nesse momento, fazendo o que é certo, ao ser perseguido, você vai receber de Deus, sabe o quê? Fundamentação, fortalecimento, edificação. Não é correção, veja bem. E suportar isso com paciência, isso é grato a Deus. Por quê? Porque Jesus fez isso. E Ele deixou exemplo para nós reproduzirmos
imitarmos a Ele. Então, queridos, nesses 10 minutos finais, diz em Hebreus 12: estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorro convosco. Olha, Deus nos chama de filhos, né? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado. Uau! Amado, aprovação é para aprovação, mas se existe uma situação de reprovação, não menospreze a correção. Ele é Deus. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Infelizmente, nesses dias que vivemos na sociedade, existem muitos pais que deixam os seus filhos entregues à tecnologia, entregues ao próprio quarto, entregues à própria sorte, sem correção, sem disciplina. Um dos maiores males da nossa sociedade atual é que a disciplina da família foi retirada. E aí perdeu-se o respeito dos filhos com os pais, a honra do filho ao pai, o momento da família se sentar à mesa para dialogar, orar, agradecer, ter comunhão, o momento da gratidão, do respeito, do diálogo, do com licença, por favor. Isso foi tirado de muitas famílias. Ouça, o Senhor só corrige a quem ama. E ele diz mais: toda disciplina com efeito no momento, para quem é disciplinado, não parece ser motivo de alegria. Para quem está sendo alvo da disciplina de Deus, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, olha aí, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. E eu vou dizer com temor e tremor mal na Bíblia: você sabia que este momento de pandemia, para muitos, Deus está usando esse momento como uma disciplina? Para muitos está sendo um momento de fundamentação, fortalecimento, edificação, fruto da tribulação, como a gente já estudou aqui também, que é a perseverança, a experiência e a esperança. Olha, eu creio, para o povo da graça de Deus que mantém firme a sua posição, esse momento está sendo para isso, para a renovação da esperança, ativação da fé, para que Deus renove o santuário, purificando com o fogo, e a fé vale muito mais do que isso. Não perca o estudo de domingo. Domingo passado, amado, foi fogo do céu. E domingo que vem há de ser também, porque Deus é o mesmo, está falando poderosamente através da sua palavra. Não perca o estudo de domingo, o valor da nossa fé. Mas, amado, terminando aqui o nosso estudo dessa noite, justificados por graça, estamos dando ênfase hoje. O Senhor está mostrando a questão da disciplina que Ele traz para aqueles que foram justificados. Para você não pensar que você pode sair fazendo o que você quer. Nós temos liberdade em Cristo, mas não vamos usar nunca para a libertinagem. Deus então usa sim esse tempo para trazer correção para muitos, que se cumpra conforme a vontade de Deus. Agora, se você está passando por isso, está tendo a humildade de reconhecer que está passando por isso, agradeça a Deus. Comece a agradecer, comece a exaltar, comece a receber de Deus força e direção, e aquele choro, mas aquele choro confiante, de saber que Ele está cuidando de tudo. Você precisa reconhecer algum erro, alguma coisa, reconheça que Ele confessa e deixa alcançar misericórdia. Se você tem a sua alma ainda abalada pelos fundamentos errados da tua própria experiência passada, da tua própria... Deus não tenta a ninguém, não coloca
de ficar reclamando ou murmurando em cima das situações que você vive. Glorifique a Deus. Ele está no controle, Ele pode abrir portas, Ele pode mudar a tua sorte, Ele pode curar, Ele é o mesmo Deus. Por que a tua fé vai ficar abalada se nós pertencemos ao reino que é inabalável? Nós não somos dessa terra, estamos aqui em passagem. Aleluia. Receba isso. Toma a palavra final. Terminando com a palavra. Nada pode nos separar do amor de Deus. Creia nisso. Você que está conosco pelo Instagram, você que está conosco pelo Facebook, eu quero ainda reconhecer aqui nesse momento final. Porque diz a palavra em Romanos: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, olha aí, ó, nem as coisas do presente que estamos vivendo, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer pandemia, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Estamos nos 3 minutos finais. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Jandira Moreira, irmã Sandra Marcela, irmã Elza da Cunha Souza, minha mãe Tereza, meu padrasto Cândido, já reconheci. Bispo Jairo de Souza, graça e paz, meu amado. Irmã Estela Soares, Adriele Guedes, Bianca Dória, Cristiane Batista, pastora Neuza Maria, graça e paz, Ana Glória, minha prima abençoada Rita de Caçares, se fortalecendo em Deus com a palavra. Irmão Luciano Melo, meu tio querido Francisco de Montier, que honra. Vamos todos orar nesses minutos finais. Você recebeu a palavra? Você recebeu, amado, a palavra desta noite? Nada pode nos separar deste amor. Se você crê nisso, entre em concordância. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Senhor, por mais uma demonstração da Tua glória e do Teu poder em nossas vidas. Somos Teus filhos, somos Teus eleitos. O Senhor nos comprou a preço de sangue e a obra que o Senhor fez em nossas vidas é uma obra perfeita. Foi com Teu sangue que o Senhor estabeleceu tudo isso. Não vai ser o homem com as suas artimanhas que vai mudar aquilo que o Senhor estabeleceu. Está aqui a Tua palavra, Senhor, que não pode mentir. É por isso que estamos aqui. Não vamos dar ouvidos às vozes do mundo, não vamos dar ouvidos às nossas próprias vontades, porque o Senhor tem o melhor para nós. E o Senhor não viola a Tua aliança. Aquilo que foi estabelecido por Ti continuará de maneira perfeita e eterna, porque foi o Senhor que determinou. Recebemos isso. Um viver em linha com a Tua vontade. Se existe aí alguma área da nossa vida que precisa de algum ajuste, que seja o Senhor a nos revelar, que seja o Senhor a nos mostrar neste tempo, que é um tempo oportuno, que é um tempo que o Senhor preparou para que nós possamos refletir e nos aproximarmos mais do autor da fé, e não da nossa própria vontade. Porque quanto mais presos ao próprio homem estivermos, quanto mais as pessoas estiverem ligadas, Senhor, aos fundamentos dessa terra, humanos, mais distantes do Teu amor elas estarão. Mas hoje o Senhor está quebrando essas cadeias e está trazendo a revelação que foi por graça, que foi pelo Teu sangue aspergido, que o Senhor nos justificou. Aleluia. Que essa vida que está conectada, que essas famílias que estão conectadas agora, recebam por essa tela de televisão, de computador ou de um celular, recebam agora o toque do Teu Espírito, Senhor, confirmando este chamado e já transformando a mente, para que possamos sempre experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Esta é a nossa oração, Pai, em Teu nome e para a Tua glória, e o fazemos em nome de Jesus. E o povo que crê e recebe, diga com fé: amém, amém e amém. Glória a Deus, santo é o Senhor, graças a Deus. Oh, que alegria, estamos no minuto final. Diaconisa Ofélia, Benhage, família bendita, doutor Bruno Souza, minha consideração, muito obrigado pelo seu amor, carinho, pela nossa amizade. Estamos chegando ao fim. Igreja, viva essa palavra. Receba em nome de Jesus o melhor de Deus para a tua vida.
Acesse o nosso site igrejacristoviverl.com.br. Você tem mais informações do nosso ministério. Nós vamos disponibilizar essa apostila também para que você possa estudar durante a semana. Eu já me despeço dos irmãos do Facebook, do Instagram, e declaro que a paz de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas. E aqueles que foram justificados por graça, digam com fé: amém, amém e amém. O meu telefone à sua inteira disposição, irmão, 22998608540. Faça parte da família da Igreja Cristo Vive. E acesse o nosso YouTube. Nós estamos subindo todos os cultos. Queremos expandir cada vez mais a dimensão deste ministério. Última palavra: se você quer investir na obra da evangelização, nós estamos orando. Queremos construir aqui uma igreja para ficar como um legado histórico para as gerações vindouras. Envolva-se nisso. Envolva-se nisso. Entre em contato com o bispo. O que eu posso fazer mesmo? Como eu posso fazer mesmo à distância? Deus vai preparar tudo para que a casa dele seja construída aqui nessa região e assim nós possamos avançar segundo os seus propósitos para a glória e honra do seu nome. Amém? Graça e paz. Boa noite a todos. Espero por você domingo 10 da manhã e 19 horas. Compartilhe com quem esse estudo. Assista o estudo completo Justificados por Graça. Eu me despeço em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Vai nessa força. Deus é contigo. Boa noite a todos. Graças a Deus.